Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor, poeta, empresário, etc. E tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu vou continuar aquela série O que o Lula fez pelo Brasil. Seria a parte 3. Será a parte 3. Antes eu gostaria de fazer um meia-culpa, que no vídeo anterior, na parte 2, eu falei que as exportações do Brasil para a China beiravam 890 bilhões de dólares. Na realidade, são 82 bilhões 915 milhões de dólares, números oficiais de 2021. Pelo erro, eu peço desculpas. Lembrando que as importações ficaram mais ou menos equilibradas no ano, ou seja, o resultado final foi quase zero em termos relativos, digamos assim. Agora eu também gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, compartilhem esse vídeo se gostarem, porque é de um assunto de extrema importância, já que estamos num ano de eleições. É para abrir o leque de opções, digamos assim, não ficarmos sempre entre A e B, que já passaram e, do meu ponto de vista, não foram aprovados. A e B já nos cansaram, já demonstraram não ter competência suficiente para ocupar a presidência. A e B seria Lula e Bolsonaro, ou poderia ser L e B, para ficar mais fácil de identificar. L e B realmente não servem. Mas hoje estamos falando do Lula e não do B. O Lula, uma das coisas assim marcantes que ele fez pelo Brasil, isso que as atuais gerações, os jovens, as pessoas que estão tirando o título agora, ou que têm título há pouco tempo, votaram 3 ou 4 vezes, e que foram induzidas ao erro, digamos assim. O Lula, o que ele fez pelo Brasil, assim, de marcante mesmo ao longo da sua vida, foi greve. E todo mundo sabe que greve não agrega valor, não traz riqueza para um país, para um povo, porque implica necessariamente em parar-se de trabalhar, em parar a produção, consequentemente para a arrecadação, consequentemente reduz a riqueza do país, espanta investidores, assusta empresas, fecha a porta de empresas. É isso que a greve faz, principalmente no setor produtivo, de suma importância, que é o setor metalúrgico. O Lula, segundo o currículo dele, ele trabalhou algum tempo, não sei quanto tempo, mas foi muito pouco tempo, numa indústria automobilística. E foi lá que ele começou a carreira dele de grevista. Ele era especialista em cruzar os braços, induzir as pessoas a cruzar os braços e fazer baderna, fazer panelaço. E depois ele virou sindicalista, já uma coisa levou a outra, e correu o Brasil afora aí fazendo greve. Onde ele sabia que tinha uma fábrica, ele ia lá na porta fazer barulho, fazer greve, induzir trabalhadores a pararem a produção. E isso empobrece uma nação. Isso é muito triste, meu irmão. É de chorar e de partir o coração. Verdade. É isso que esse indivíduo fazia. Ora, se uma pessoa que quer o bem de um país, a última coisa que ele vai incitar as pessoas é a fazer greve. É uma coisa óbvia, né? Então, mas esse indivíduo, assim, a grande paixão da vida dele era fazer greves, ou seja, não bastava ele parar, ele tinha que fazer uma fábrica inteira parar, 5, 10 mil trabalhadores pararem, e ele conseguiu ao longo do tempo realizar um grande intento, que era fechar definitivamente fábricas, sobretudo as da Ford. Há cerca de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, a Ford fechou todas as suas fábricas no Brasil. Fechou as 3 últimas,
e com isso ela fechou 5.000 postos de trabalhos diretos, ou seja, aqueles trabalhadores que eram empregados da própria Ford, e mais de 5, 10 mil, talvez 15 mil dos fornecedores da Ford. Porque, obviamente, os fornecedores da Ford não são necessariamente os mesmos fornecedores das outras montadoras. E, consequentemente, foi isso que esse indivíduo fez. Ele deve ter dado pulinhos de alegria, de satisfação, quando a Ford fechou fábricas. Só que ele não tem a percepção de que com isso fechou aí milhares de empregos e diminuiu a arrecadação do país, diminuiu a produção, diminuiu a riqueza aqui, enquanto que aumentou lá fora. É isso que esse cidadão é especialista em fazer. Fechar a fábrica, cruzar os braços, induzir as pessoas ao erro, porque fazer greve é um erro. É isso que esse indivíduo fez. Agora, eu pergunto para você, depois de tudo isso que eu estou dizendo, tudo que eu já disse no vídeo 1 e 2 sobre o que o Lula fez pelo Brasil, todo o histórico dele na Lava Jato, os vários processos por peculato, formação de quadrilha, corrupção ativa, corrupção passiva, improbidade administrativa, associação criminosa e uma série de outros, que eu nem lembro mais, você ainda acha que ele merece de novo o seu voto? Ou você que nunca votou nele vai ser induzido ao erro, vai se deixar, vai começar votando e fazendo, entre aspas, lambança, votando num cara que já provou que não serve para ser presidente? Então, é isso que o seu Lula, esse é o grande legado do Lula. Se fosse um filme, seria O Exterminador do Futuro, versão brasileira. O Exterminador do Futuro. Porque com isso, enquanto ele estava incitando greve, parando fábricas, fechando fábricas no Brasil, a China continuava crescendo lá 6, 7, 8, 10% ao ano. E o Brasil, no governo do PT, apenas para efeito de registro, a média de crescimento do Brasil nos 14 anos e meio, 15 anos do governo do PT, 16, incluindo o Michel Temer, foi 2,16, a média de crescimento do Produto Interno Bruto, do PIB, que é a soma dos valores de toda a produção de bens e serviços de um país. Enquanto que a China estava com o PIB lá de 6, 7, 8, 10%, como eu já disse. Então é isso que o Lula faz pelo Brasil, fez pelo Brasil. E você quer continuar crescendo a 2% ou a 1%, igual está crescendo agora no governo do Bolsonaro? Não, né? Então, por isso que nenhum dos dois serve. O Brasil precisa crescer, precisa recuperar o tempo perdido para que você tenha vida digna, salário digno, serviço público de qualidade. O Brasil precisa crescer no mínimo 7% ao ano. E não é nem com Lula nem com Bolsonaro que vai crescer 7% ao ano. Porque esses dois indivíduos são despreparados, eles não têm ideia, não têm a menor ideia de como fazer um bom trabalho e levar o país a esse crescimento. Aliás, eles fazem justamente o contrário. A partir do momento que eles ocupam a cadeira da presidência, eles já assustam investidores, assustam a mim, inclusive. Eu fico assustado quando um tipo Lula, um tipo Bolsonaro ou qualquer outro cidadão despreparado igual a eles ocupa a cadeira da presidência, porque daí eu tenho certeza que a coisa não vai crescer. Porque as declarações deles, o Bolsonaro, por exemplo, o Lula, quando ele faz uma declaração, o que acontece? Na maioria das vezes, assusta o mercado, daí cai a cotação da Bolsa de Valor, ou das bolsas de valores, às vezes afeta o mundo inteiro, e sobe o dólar. Então, eles contribuem, inclusive, para aumentar a inflação.
além deles não darem nenhuma contribuição efetiva para aumentar a produção, aumentar o bolo da riqueza nacional, para ser dividido e todos os brasileiros trabalhadores terem acesso a sempre mais, eles fazem declarações que incitam os empresários a se assustarem, a investir em outros países ou deixarem o dinheiro aplicado em bancos, não constroem fábricas, fecham fábricas, pelo contrário, e o pior que isso, eles aumentam a inflação, porque a partir do momento que aumenta o dólar e diminui a cotação das bolsas, não necessariamente, mas principalmente o aumento do dólar, aumenta a inflação. E isso mexe no bolso de todos nós brasileiros. Daí o preço do combustível sobe, o preço do arroz, do açúcar, da gasolina, dos produtos hortifrutigranjeiros, do óleo de soja, do feijão, vai tudo lá para as alturas porque a inflação subiu. E quem causou várias vezes o aumento da inflação foram declarações infelizes lá na época do governo Lula, dele mesmo, na época do governo Dilma, dela mesma, e na época de outros governos, e principalmente do Bolsonaro agora, declarações infelizes, declarações que não podem, jamais poderiam passar nem pelo pensamento de um presidente. Aí o cara vai ver um microfone e vai falar asneira. E ainda no outro dia, ao invés de se retratar, ele reafirma aquela asneira. Então só piora as coisas. E é muito triste isso. Então é isso que eu insisto. Eu tenho esse canal a favor do povo brasileiro, de cada um de vocês, de cada pessoa de bom senso, de cada trabalhador, de cada trabalhadora, de cada criança, de cada bebê que está nascendo, de cada idoso, de cada aposentado. Eu não sou candidato e nem quero ser. Mas eu faço questão de tentar abrir a mente das pessoas para que elas não se iludam com o discursinho Lulinha cor-de-rosa, Bolsonarinho cor-de-rosa, porque é falácia, é embuste, é enganação. Esses caras não querem o bem do Brasil, eles querem o bem deles próprios. Eles já deixaram isso muito bem claro. Eles estão se lixando para você que está me vendo e ouvindo, para você que nunca me viu, para você que me viu, mas não quer ver mais. Eles não querem nada de bom para vocês, eles querem o bem deles, dos filhos e dos amigos. O Bolsonaro é tão esperto que ele dá até entrevistas, deixando bem claro isso. Ele está se lixando para o resto. Desde que ele, os filhos, a família e os amigos estejam bem, o resto que se lasque. Não com essas palavras, mas para o bom entendedor, meia palavra basta. Naquela declaraçãozinha que ele tem o direito de, que ele, enquanto presidente, ele tem o direito de defender a família e os amigos. Claro que tem, mas não com dinheiro público, não com recurso público, não mudando a estrutura da Polícia Federal do Rio de Janeiro para proteger os filhos dele, que estão respondendo processo lá. Aí fica difícil, né? Realmente, mas o assunto, desculpa aí, Bolsonaro, você não é assunto hoje. Vamos ter um vídeo exclusivo, uma dúzia de vídeos exclusivos para falar das suas peripécias. Esse é do Lula, que fez greve no passado, estimula a invasão de terra através do MST, ele veste a camisa do MST, ele põe o boné do MST. Enfim, esse é o Lula que não deve, em hipótese alguma, ser presidente. Pelo contrário, na minha opinião, o que tem que acontecer é o STF, o Supremo Tribunal Federal, anular a anulação da condenação do Lula e botar ele no lugar dele, tá certo? Um abraço.